na parte de terça-feira. Desperte, você que está dormindo. Este aqui é um apelo direto aos laodiceanos, de Apocalipse 3, porque Laodiceia está dormindo. A expressão laodiceana, porque tu és morno, significa que a igreja de Laodiceia está dormindo. Portanto, meus queridos, este conselho de Paulo, desperte, você que está dormindo, nós deveremos aplicar a nós mesmos. Abra sua Bíblia e vamos ler então Efésios capítulo 5 e os versos 11 até o verso 14. Capítulo 5, versos 11 até o verso 14. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não podemos ser amigos dos profanos. Deveremos influenciar o mundo. Deveremos influenciar os ímpios, atraí-los para Jesus Cristo. Mas, meus queridos, nunca imitá-los. Nunca praticarmos os pecados que eles praticam. Não desenvolvermos os hábitos que eles têm. Nosso padrão é o céu, é o padrão santo do caráter de Jesus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nós deveremos ter uma vida distinta do reino das trevas, porque somos filhos da luz. Estamos lendo Efésios 5, verso 11 em diante. Não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas. Não pratiquemos as obras perversas, pecaminosas, pornográficas, imorais das trevas. Mas condenemos estas práticas. Deus está chamando você, meu querido irmão, não só para viver uma vida santa, mas para que você também condene aquilo que é pecaminoso, para que você saia da vida passiva e se torne um cristão ativo. Não só deixar de praticar o mal, mas condenar a prática do mal. E agora o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Queridos, a vida imoral, pornográfica, promíscua, pedófila, a vida que eles vivem é tão suja, é tão podre, que nós não poderemos nem mesmo entrar em detalhes. Não podemos contemplar tais cenas que nos contaminam. Não deveremos ficar falando sobre elas, porque até o falar é sujo, até o falar é contagioso. É isso que Paulo está dizendo, porque aquilo que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. E agora o verso 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Todas estas coisas mencionadas por Paulo aqui nesses versos são condenadas por Deus e devem ser condenadas pelos salvos em Jesus Cristo, pela luz, porque a luz a tudo manifesta. E o verso 14, pelo que diz, desperta tu que dormes. Ó você laodiceano, que não é frio e nem quente, mas porque você é morno, você está dormindo. Jesus Cristo está nos acordando. Ó você que dorme, desperte o sono da mornidão laodiceana, o sono do compromisso com o mundo. Acorde, levante-se dentre os mortos. Os mortos espirituais são corpos vivos, mas espiritualmente são mortos. E nós devemos viver como filhos de Deus vivos. Vivos, levante-se dentre os mortos, mortos espirituais, e Jesus te esclarecerá. Jesus nos iluminará. Jesus Cristo nos batizará com o Espírito Santo. Jesus Cristo nos santificará para que sejamos vistos, presenciados pelo mundo como reflexos de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam em você o rosto de um anjo, o rosto de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o padrão de conduta, o estilo de vida apresentado por Paulo aqui em Efésios capítulo 5 é elevado. É o padrão de conduta para os que vivem na última geração. Paulo está dizendo,
Tenham um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Não tenham uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus. Vocês veem como Paulo dá tanta ênfase à vida sexual, porque a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade eram características fortes do paganismo, das religiões pagãs. E hoje, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a imoralidade, a promiscuidade, a pedofilia, a pornografia, enfim, meus queridos, o sexo pervertido está tão presente em nossos dias de uma forma muito mais agigantada do que naquele tempo. Mas Deus está exigindo de você e Deus está incentivando você a buscar santidade em Jesus Cristo. A mesma transformação que os efésios experimentaram como crentes. Um chamado claro Deus está fazendo aqui, a fim de que os crentes despertem do sono espiritual e experimentem a presença transformadora de Jesus. Meu querido irmão, o contraste da vida do cristão está exposto aqui em primeira carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, e vamos ver então o verso 15 até o verso 17. João, aqui na sua primeira carta, está usando o mesmo argumento de Paulo, lá em Efésios capítulo 5. Vejam aqui, 1 João 2, versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mesmo padrão de santidade e de pureza ensinados por Paulo, está sendo ensinado também pelo profeta João. E agora o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne. Na concupiscência da carne entram todos os desejos pecaminosos da carne. A imoralidade, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos contemplam através da pornografia, através das novelas, através dos filmes. Enfim, meus queridos, nós deveríamos nos negar a contemplar o que é mal. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o luxo. O que João está falando é que nada disso pertence ao Deus Pai, mas ao mundo. O padrão dos pagãos, dos ímpios, dos perdidos é o mundo. São os traços de caráter de Satanás que eles desenvolvem. Mas, queridos, o nosso padrão é o céu. Nosso sonho é o céu. E o padrão de conduta é o caráter santo de Jesus Cristo. Por isso diz aqui o verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, você e eu, meu querido irmão, nós que buscamos fazer a vontade do nosso Deus, nós vamos permanecer para sempre, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tem a eternidade, a vida eterna, junto com Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Aleluia!